Legal, pessoal. Esse daqui é só para vocês terem um pouquinho de informação a respeito da nossa formação em administração em relação às demais formações. Eu tirei uma foto, né, de um curso que tem de Harvard, né? Afinal, a gente tem que se comparar com os grandes, né? Então, em Harvard tem um curso básico, né? Eu encontrei coincidentemente, estava navegando hoje para ver o que os cursos de graduação utilizam de matemática, né? E coincidentemente o que eu vi foi esse curso feito por Harvard para quem precisa, né, aumentar suas habilidades em torno dessa disciplina, né, dessa cadeira. E, né, coincidentemente, tudo que eu vou falar aqui hoje está aqui dentro, né? E eu queria destacar o que está em vermelho, que envolvem as operações básicas, né? E aí vai falar um pouquinho sobre a ordem das operações e um pouquinho dessa coisa de potenciação, né? E a interpretação na forma de expoente, como que funciona isso. Apesar de estar meio distribuído de forma não usual, que a gente olha para esses números, né? Para essas informações, mas ali consta essa descrição dentro de um curso considerado, né, de alto calibre e que a gente vai abordar aqui hoje, né? Acho que tem alguém. Marlúcia, você pode desativar o som? Pronto, desativei. Vamos lá. Deixa eu parar o compartilhamento aqui e saber, por um acaso, se o Domar conseguiu entrar. Parece que não, professor. Clarista aqui não. Bom, enquanto eu não tenho retorno dele, vamos continuar. Eu não fiz nada muito sofisticado aqui, né? Mas eu queria que vocês sempre interagissem comigo aqui. Podem me interromper, podem falar comigo, né? Podem tratar das dúvidas de vocês, né? Eu só peço que seja uma dúvida que todos possam abarcar, né? E que faça uso de matemática, né? De relação entre essas informações e não especificamente de um... Ah, tá. Tá falando que já entrou no... O Sildomar tá tentando entrar e ele não conseguiu porque tá falando que o link que eu passei para ele não funcionou. Deixa eu tentar esse outro link que vocês me passaram. Pronto, passei para ele esse outro link, vamos ver se ele consegue entrar. Ok. Problemas técnicos a gente resolve assim, né? Muito bem. Então vou voltar aqui enquanto o Sildomar não consegue entrar. Vou compartilhar com vocês uma tela do Excel, né? Coisa simples, nada demais. E tá aqui. Bom, primeira perguntinha, aliás, primeira análise que eu faço com vocês. Aqui, na primeira célula do Excel, consta uma frase razoavelmente bem conhecida, tá? E essa frase diz o seguinte: os números governam o mundo. Alguém de vocês já viu essa frase? Não que eu me lembre, professor. Também não.
Mesmo? Essa frase eu posso dizer que ela é milenar. Milenar. Essa frase foi dita por né, por um matemático, uma pessoa muito conhecida de vocês, aí esse eu acredito que vocês conheçam. Foi uma frase de Pitágoras. Quem procurar aí, Pitágoras de Samos, vai ver que foi ele que disse isso. Então, como a gente está falando de curso de gestão, percebam que vocês, né, de acordo com Pitágoras, são administrados pelos números. Vocês discordam dessa afirmação? Concordam? O que vocês comentam? Se ninguém falar, eu vou selecionar um para falar, hein? Eu acho que sim, faz sentido até. Eu acho que conforme o tempo passa, ela começou a fazer mais sentido, né? Porque agora, por exemplo, a gente lida tanto com a tecnologia e a tecnologia é baseada em zeros e uns, a gente pode dizer assim. Isso, isso que você comentou dos zeros e uns é uma técnica que a gente chama de, né, utilizar o sistema binário de escrita, né? Então, na computação, basicamente, ele era construído dessa forma, né? Tudo sendo representado por zeros e um. Bit é isso, né? O bit é a representação de 0 ou 1. E por aí vai, né? Legal. Então, assim, é bom a gente ter essa consciência. Eu estou justamente trazendo isso à tona para vocês perceberem como os números são importantes, né? De trazer uma série de discussões. Ai, ai. Eu acho que você vai ter que inscrever ele, viu? Acho que o problema está aí. Tá, professor, vou tentar aqui. Eu vou mandar o link. Quer que eu te mando o link para ele se inscrever? Sim, por favor. Um minutinho, então. É, Você mandou aonde para mim o link? No e-mail? Vou mandar aqui no chat, professor. Tá. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Só um segundinho, pessoal. Pronto. Muito bem, vamos lá. Aqui. Então, pessoal, temos aqui. A segunda pergunta que eu faço para vocês é: o que vocês acham que é matemática? O que vocês entendem? O que vocês já ouviram falar? Aliás, vocês já se perguntaram o que é matemática? Não, não é para que serve, eu só perguntei o que é. O que é? Todo mundo vê que existe aquelas grandes áreas, né? Ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas. E a matemática está ali dentro, do meio dessas ciências, né?
Então, a primeira coisa que a gente pode dizer, ela é uma ciência, né? Só que ela é uma ciência que tem sua peculiaridade. Então, ela utiliza... Isso daqui é a frase que eu tirei até de um colega num site, então permitam-me citar sem colocar referência, me perdoem por esse equívoco, mas por um bem maior, né? A ciência que estuda por método dedutivo, é importante a gente falar isso, objetos abstratos que podem ser números, podem ser figuras, podem ser funções, podem ser conjuntos, podem ser outros tipos de objetos, não necessariamente um desses três, né? E as relações existentes entre eles. Então, quando a gente pensa em matemática, pessoal, a primeira coisa que a gente deve pensar não são os números. E muitas vezes a gente pensa nos números. Mas o que a gente deve pensar ela é uma construção de relações. Então, tudo que envolve em relações entre objetos, você está fazendo isso de maneira que você utiliza a matemática. Quando você organiza isso cientificamente, você está fazendo matemática. Então, quando você vai estudar matemática, o que você está aprendendo é a trabalhar com relações, com funções, que é um avanço em relação às relações, né? E como há interação desses objetos por meio dessas relações ou funções, no caso mais específico, tá? Não necessariamente um matemático sabe lidar com números. Eu, por exemplo, sou formado em matemática, né? Vocês viram aí meu currículo. Eu pouco sei fazer conta. Eu preciso da minha calculadora do meu lado para fazer conta. Claro, estamos falando de contas precisas, contas extensas, contas que requerem, às vezes, até fazer um cálculo de desconto, né, uma potência, às vezes dá umas escorregadinhas. Mas entender a relação entre os objetos, esse eu diria que é o meu papel principal. Então, a hora que eu olho 2, 3 ou mais objetos, seja ele qual for, número ou não, eu estou preocupado se ele me explica bem a relação entre eles. Tá? É isso que eu estou tentando fazer. Eu gosto de trabalhar muito com previsões. Então, eu vou procurar saber se os números que eu tenho, os indicadores, categorias, classificações, etc., se isso é isso consegue explicar um pouco mais sobre o futuro para mim, né? Não é que também eu vou utilizar a matemática querendo descrever o futuro. Não vamos entrar nessa filosofia aqui, mas não é isso. Eu quero ser um pouco mais assertivo, né? Bom, diante disso, na matemática a gente tem um objetivo, né? E esse objetivo é desenvolver capacidade de julgamento e o hábito de concisão e rigor, né? Com esses conhecimentos, possibilitar a integração na sociedade em que vive hoje. Legal, nós temos isso, também é uma cópia de um texto de um PPC, né? De um plano de curso. E o que a gente tem aqui como o dizer super importante, né? A gente utiliza a matemática como uma ferramenta de inclusão. Então, a partir da matemática, eu vou conseguir entender muito mais fenômenos do que eu entendo hoje, né? E para entender esses fenômenos, eu tenho que saber utilizar a matemática de maneira correta. Que eu respondi. Ah, desculpa, eu não estou vendo o chat. Alguém pode falar a pergunta para mim? Eu não estou conseguindo ver o chat no momento. Professor, não tem pergunta. Eu acho que o áudio dela está aberto. Ah, ok. Então vamos desativar o som dela. Na hora que ela quiser perguntar, é só ela ativar. Perfeito. Voltemos aqui.
Então, vamos avançar aqui no uma primeira conta que eu quero que vocês façam, né? É entender. Aqui nessa expressão, a gente envolve as 4 operações básicas: somar, multiplicar, subtrair, multiplicar e dividir. E, ao mesmo tempo, tem uma potência, né? Ele não está conseguindo acessar mesmo. Facilitar. Então, pessoal, qual é o resultado dessa continha aí? Quem já fez ela na mão? Né? Então, a gente tem aí, inclusive, a discussão, né, que está lá naquele material de Harvard, né, que são a ordem das operações. Então, quem que a gente tem prioridade aí? A gente tem prioridade, né, para resolver multiplicação e divisão, né? Porém, antes de fazer uma divisão, eu tenho uma potência. Então, essa potência tem prioridade. Quando eu tenho o parênteses, né? Aqui está separado por 2 somas, né? Mas esse parênteses diz que qualquer operação fora daqui, essa conta aqui dentro, ela tem prioridade, né? Então, o que a gente vai ter de resultado aqui? Do jeito que está escrito aqui, 4 dividido por 2 vezes 3, não tem o parênteses. Então, aqui já vem a primeira grande operação, que muitas vezes a gente faz ela de maneira equivocada, né? Se a gente seguir a calculadora aqui, beleza, ela vai fazer corretamente. Mas se, na verdade, eu queria 4 dividido por 2 vezes 3, o que ocorre muitas vezes, né? Lá na matemática financeira, isso é muito comum, não é essa conta que está expressa aí em cima. Então, percebam, né, a presença e a forma de escrever uma expressão. Se eu não utilizar, né, a escrita correta, eu posso fazer a conta errada. Esse tipo de conta aqui é muito simples, é 4 dividido por 2 vezes 3, 6. Então, basicamente, 2 vezes 3 vai dar 6. Né? Essa é a primeira parte. Então, a gente resume esse primeiro pedacinho aqui como sendo 6. A segunda parte, né? A prioridade é a multiplicação, depois vem a soma. 6 vezes 7, 42, com mais 5, 47. Não preciso mais colocar parênteses, né? O parênteses, num número que já é apresentado dessa maneira, ele é desnecessário, né? 18 dividido por 3 elevado ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado é uma conta que a gente tem que fazer antes da divisão. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Então, 18 dividido por 9, 2. E depois subtrair 8 desse resultado. Agora, é só seguir a expressão, né, que eu obtenho o resultado. Como eu gosto de fazer a conta sempre tentando evitar operações, eu tenho somente o 8 negativo. Então, eu tiro esse 2, sobra 6 negativo, eu tiro esse 6, acabou. Né? Só esse 6 com esse 2 anula esse 8 negativo. Então, sobrou para mim 47. Eu nem precisei fazer 6 mais 47, mais 2, depois menos 8. Né? Tudo bem até aí, pessoal? Isso daqui vocês já devem estar bastante treinados aí, né? Bem desenvolvidos de realizar essas contas. Mas isso daqui é muito treinamento, né?
E aonde vai ser importante eu fazer esse tipo de cálculo, né? Não só a matemática financeira, mas vocês vão ter aí uma série de formulações em administração financeira, na parte de contabilidade, até mesmo em estudos de marketing, vocês vão precisar fazer essas continhas. Já já eu vou citar algumas coisinhas que vocês vão precisar usar esse tipo de conta. Então, assim, eu vou fazer administração porque eu não preciso fazer conta. Vocês devo, né, infelizmente, te informar, você está redondamente enganado, né? Uma pessoa que trabalha com a área de gestão, ela precisa fazer conta basicamente o tempo todo, né? Seja ela gestor, gerente, encarregado, CEO, qualquer um que seja, você envolverá sempre com muitas contas, né? Mas na matemática financeira é mais fácil da gente ver a aplicabilidade dessa continha que a gente acabou de fazer, tá? Tem uma continha que a gente faz que é o cálculo de pagamentos, né? Então eu quero determinar, né, quantos pagamentos eu vou fazer, né, em relação, aliás, qual que é o valor de uma parcela de um objeto financiado, né? Essa formulinha envolve o valor à vista do produto e as taxas que a gente vai pagar. Então aqui vai ter um termo que é 1 mais a taxa elevado a n, desculpa, não ao quadrado. Esse n é a quantidade de parcelas, o i é a taxa que a gente utiliza, o PV é o valor à vista do produto, e aí vai ter uma consequência dessa conta, porque não é tão simples assim. Isso daqui, se eu não me engano, vem mais menos 1, e tudo isso, não só o menos 1, mas tudo isso, deixa eu colocar aqui de maneira correta, tudo isso vai ser dividido por duas expressões, né? Então, vou até colocar colchete aqui, que repete-se 1 mais i elevado a n, menos vezes i. Tá? Pronto, esse é o termo de baixo do denominador dessa conta. A partir dessa conta, a gente desenvolve um cálculo para determinar, né, qual o valor de uma parcela de um produto à vista a uma certa taxa por uma certa quantidade de parcelas. Nossa, professor, isso é muito difícil. Não, a gente desenvolve essa conta, né? Como no dia a dia a gente precisa de muita praticidade, o que a gente costuma fazer é usar aqui no próprio Excel uma formulinha que chama PGTO, de pagamento. E ele pede as informações aqui embaixo. Qual é a taxa, qual é o valor do N, qual é o valor à vista, se vai ter algum valor final residual e qual é o tipo dessa conta, se ele vai pagar um valor no ato ou não, né? Mas isso não é mérito da nossa disciplina aqui, né, do nosso curso. Foi só um exemplo que eu queria mostrar para vocês de uma continha que vai envolver todas essas operações, percebam, né? Mais ainda a potência que está aqui inclusa. E a forma de utilizar a calculadora para fazer essa conta aqui, né? Para quem não tem habilidade com Excel e não tem a calculadora financeira e nem tem essa possibilidade, né? Fica aqui essa formulinha para a gente poder conferir, né? E é simples fazer essa operação? Bom, hoje em dia ela tem uma série de possibilidades de fazer essa conta, mas quando a gente precisa fazer realmente para conferir se bate, porque muitas vezes a gente suspeita o valor da parcela, né? Então aqui vai servir para a gente fazer, né, o cálculo na mão, que a gente pode falar. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tudo certo, Sugestões? professor. Tudo certo? Tá bom. Vamos continuar aqui, ó.
Uma perguntinha para vocês, pessoal. Vamos falar um pouquinho de números, vamos dizer, não inteiros, né? Não vou nem falar fracionários e nem vou falar números quebrados. Vamos falar números com vírgula, ou números não inteiros. Então, 0,25 vezes 0,8. Você acha que é um valor que vai dar acima de 1? Esse é o típico de questionamento que o gestor fica fazendo o tempo todo, quando ele está fazendo negociação, quando ele está fazendo alguns cálculos que parecem que os números estão estranhos, né? Que ele não tem, naquele momento, né, a possibilidade de verificar por uma calculadora. E assim, pode parecer que é uma conta difícil, né? Mas no caso, quem vai fazer a conta precisa ter a noção qual é a expectativa que ele vai ter desse resultado, né? Então percebam, são dois números menores que 1, sendo multiplicados entre si. E aí o que eu estou perguntando é bastante simples. Hora que eu multiplicar esses dois números, esse valor vai ser maior do que 1? Né? Bem simples assim. Porque se eu pegar, por exemplo, aqui eu coloquei o 0,25, o 0,8, e vamos pegar, por exemplo, 1,2, não, 1,5 vezes 1,75. A pergunta é, esse cara é maior do que 2? Olha só que curioso, hein? Sem fazer conta, só observando os números, para você entender a relação entre eles. Isso é matemática, né? Fazer conta aí é calculadora. A gente pratica, desenvolve a técnica de elaborar a conta. Inclusive, existem várias formas de fazer, não só que a gente aprendeu unicamente na escola. O número de cima, a gente pode entender como um percentual, né? 0,25 é como se fosse 25%, se a gente vai ver na aula de porcentagem. Mas aqui tem uma regra tão básica da matemática, né, que às vezes a gente até pensa que não vai dar certo, né? Mas assim, a matemática, ela escreve o seguinte, que dois números ou mais menores do que 1, multiplicados entre si, nunca vão ser maior do que 1. Essa é uma regra básica. Se o número é menor do que 1, nunca, se vários números menores do que 1 multiplicados entre si, nunca vai ser um valor maior do que 1. Aí você, como assim, né? Por isso a matemática vem com a dedução e vai te mostrar que isso nunca vai ser verdade. Tá? Nunca vai ser verdade. Porque se você parar para pensar, né, essa conta é como se eu pegasse... e tem uma coisa mais assustadora ainda, né? Essa conta, se eu pegar dois números iguais, por exemplo, 0,7 vezes 0,7, o resultado é mais assustador ainda, né? Esses valores ainda são menores do que 0,7. Aí você fala, mas como assim? Então, é uma propriedade básica da divisão, né? Uma vez que você vai fazer, se você entender isso como dois números fracionários, né? 25 sobre 100 multiplicando 8 sobre 10, a multiplicação de duas frações envolve a multiplicação dos numeradores e dos denominadores. Então, quando você tem dois números multiplicados maiores do que os seus numeradores,
que acontece com o denominador? Ele fica cada vez maior ainda do que o numerador. Então, é por isso que o número diminui, né? E é por isso que nunca se chega a 1, tá? A equação de baixo já não é assim, porque a hora que eu pegar 1,5, a mesma representação seria 15 sobre 10. Veja que o numerador é maior que o denominador. 1,75 é 175 dividido por 100. Então, veja que o numerador também é maior que o denominador. A hora que eu multiplico esses dois números, né, os dois números de cima multiplicados, como eles são maiores, eles vão dar um valor bem maior do que o número de baixo. Ou seja, no frigir dos ovos, isso daqui também é maior do que 2. Aliás, também não. Essa multiplicação é maior do que 2. Vamos conferir aqui rapidinho no Excel? Então, 0,25 vezes 0,8. Ah, ele está falando aqui, eu estou usando errado. Eu tenho que usar vírgula aqui. 0,25 vezes 0,8 deu 0,2. Inclusive é menor do que o outro número, tá vendo? Ah, fica o desafio aí, você pegar dois números maiores, dois números menores do que 1, fazer a multiplicação deles e encontrar um valor maior do que eles. Hashtag fica o desafio. Agora, no segundo, o Sildomar não vai conseguir entrar. Vamos ver se a semana que vem ele participa com a gente. O segundo caso, já não. Professor, Vamos pegar. Oi? eu enviei um link para você no chat. Eu tenho quase certeza que agora vai dar certo. Mandei para você no privado, na conversa. Ah, tá bom, obrigado. Então, aqui, pessoal, pegando 1,5 vezes 1,75, né, esse número vai dar maior do que 2. Olha lá, olha que coisa, hein? Justamente, essa é uma propriedade que a gente fica assim na dúvida, né? Será que isso vai acontecer? E é esse tipo de habilidade que vocês, como administradores, têm que desenvolver muito mais, né, do que a técnica em si. Só que sem a técnica de fazer essas contas, essa habilidade, muitas vezes, ela se esvai e você perde a habilidade de fazer contas rápido, né? Então, precisamos, sim, um pouco da técnica, que é o que vocês aprendem em matemática 1 e 2, né? Para depois, nas próximas disciplinas, vocês estarem bem mais práticos com a técnica e sim poder se dedicar em especificamente entender de administração. Existem depois outras disciplinas, como a estatística, né, a análise de dados e tal, que vai envolver muitos cálculos antes da matemática financeira e até mesmo de administração financeira, né, e outras metodologias que analisam processos, etc., que ainda vai trabalhar um pouquinho de técnica, mas agora um pouco mais específico, direcionado a alguns problemas dentro da administração. Mas, de toda forma, são ferramentas que são desenvolvidas que dependem de vocês terem esse tipo de domínio, né? E não é porque o professor fez uma continha simples, né? Pode parecer uma continha simples, mas tenho certeza que, né, essa primeira continha aqui, ó, muitos vão dar uma deslizada, né? Nem vamos entrar no mérito de fazer essa conta, mas assim, existe grande chance, né, de entender isso de maneira errada. E aí pode acabar chegando num resultado que não é legal, né? Nem entramos aqui na discussão do sinal, né? Menos com menos dá mais. E isso é bem interessante, porque eu lembro que meu professor de matemática fez uma brincadeira uma vez com um aluno muito, muito chato,
que ficava pedindo nota para ele, né? Pedia nota o tempo todo, né? Ah, professor, mas não dá para considerar isso, não dá para considerar isso. E ele virou, aí ele encheu o saco, né, do aluno ficar pedindo para ele. Ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, né? Você está falando aí que você merece uma nota, uma consideração, vamos pensar o seguinte, você está indo para São Paulo, né? Aí chega lá numa divisória, né? Numa bifurcação. E aí você olha para o sinal que é para ir para São Paulo, você pega o sinal contrário, né? Onde você vai parar? Você não vai parar em São Paulo, você não vai conseguir chegar no resultado que você queria. Mas valeu a consideração? Não, você não atingiu o objetivo, então você não tem valor nenhum para ser considerado nessa tua conta. Então, quer dizer, às vezes fazer a conta pela metade, o principal você não conseguiu, que é resolver seu problema. Então, antes de o resultado é completo ou não, primeiro a gente precisa ver se atingiu o objetivo, né? Depois que atingiu o objetivo, a gente precisa ver se essa forma de atingir o objetivo tem algum erro, né? Porque de repente foi por sorte que você parou no resultado correto. Como também você tem que avaliar se você seguiu os procedimentos de maneira da melhor. A matemática sempre pensa nisso, né? De conseguir o resultado da melhor maneira possível. Inclusive, isso é uma disciplina muito importante para vocês no curso, que é a pesquisa operacional. Vou falar um pouquinho dela mais para frente, né? Então, você quer ser o melhor, né? O melhor resultado possível. A partir e você transforma tudo que você faz em números, em expressões numéricas, para tentar apresentar qual é a melhor solução possível para o seu problema, né? Então, esse tipo de situação fica, né, esse do sinal é um caso muito interessante, porque não adianta realmente, né, a gente dizer que está indo para um lugar, tá certo, aí chega no meio do caminho e você vai para o caminho totalmente errado. Considerar, né, primeiro você tem que atingir o ponto, você tem que ser eficaz, para depois a gente medir o grau de eficiência, né? Legal, pessoal. Vamos então aqui tratar um pouquinho de um assunto que muitos acham que não interessa em administração, né? Que é a notação científica. Todo mundo que fez vestibular pensa, nossa, graças a Deus eu nunca mais vou ver massa de átomo, distância da gente do Sol, né? O tamanho das galáxias, né? Gravidade, velocidade da luz. Graças a Deus eu nunca mais vou precisar disso, né? Mas o valor da notação científica, ela é muito importante para vocês, tá? Pode parecer que é inútil, mas não. A notação científica vai fazer que, ao invés de eu gastar um tempo precioso escrevendo um número desse tamanho, eu escreva esse número de um ponto de vista bem menor e muito mais prático de entender, né? Afinal, hora que eu olho para esse número, eu como administrador, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que pensar, olhar para esse número e falar, olha, realmente esse resultado é muito pequeno, né? Muito pequeno. Ser muito pequeno quer dizer que é próximo de zero? Isso. É isso que eu quero dizer. É um número muito próximo de zero. Não é dizer que é um número cada vez menor, né? Que ele vai ficando negativo e vai sumir, né? No eixo dos números reais, né? Que ele vai cada vez cair lá para o final. Não. Ele está cada vez mais se aproximando de zero. E aí, para a gente representar isso, né? Eu já coloquei aqui para facilitar. Qual seria a representação que a maioria dos trabalhos utilizam para notação científica? Que é essa daqui, tá? E, inclusive, isso daqui quem colocou não fui eu que escrevi.
Inclusive, vou colocar aqui para vocês verem, ó, a representação idêntica. Opa, não foi. Vou colocar aqui. Olha lá. É o mesmo número. Ó, é o mesmo número, tá? Só que aí eu vou selecionar aqui para mostrar no formato científico, que é a notação científica. Então vejam que ele apareceu automaticamente, não fui eu que digitei. Então o que ele está dizendo? Que o número 1, ele corre 8 casas para depois da vírgula. Né? A hora que eu tenho esse número negativo, é para depois da vírgula 0,8 casas. Então ele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitava casa. Tá? E é o primeiro número que está aqui após a vírgula. Né? Eu estou falando de maneira grosseira, os matemáticos e os entendedores que me perdoem, mas eu estou simplificando a situação, tá? Para fazer essa apresentação. E eles vão ser úteis. Né? E aí temos uma série de implicações. Eu vou olhar para esses trabalhos aqui para mostrar para vocês. Tá? Eles estão no meu... Ué, deve estar aqui. Sim, deixa eu ver. Esse não. Esse trabalho aqui na página 193. Isso, esse é um trabalho aqui que mostra a estatística para identificar especificidade de um ativo, né? Pensando na questão de custos para o mercado bovino. Então, na página 193, deixa eu só voltar aqui, isso, 193. Ele fez uma continha aqui, né? Que aí ele não está em notação científica, né? Mas aí eu pergunto para vocês, né? Olha só, esse daqui é um texto científico publicado numa revista científica, né? É um texto da área de administração, em que ele falou que conseguiu esse resultado aqui, ó, 0,94 a partir dessa subtração. Perceba que, né, a hora que eu bati o olho nesse número aqui, eu nem gastei tempo, eu já vi que estava errado esse valor, né? Então, por quê? Porque aqui eu tenho duas casas vazias, para depois ter casas preenchidas. Então, aqui eu deveria ter pelo menos 2 noves. Né? Mas o que eu queria mostrar é esse trabalho aqui, ó, tabela 3. Né? Ele tem várias aqui expressões, é um trabalho de... deixa eu só mostrar o enunciado, né? Então, ó, determinação de gastos de clientes para a empresa do setor varejista. Então, é uma análise de consumo dos clientes. Né? Deixa eu pegar a tabela 3, que eu acho que está aqui em cima. Né? E aí eu queria mostrar aqui, ó. Ele pega essa análise e põe aqui alguns números em notação científica. Por que se coloca em notação científica? Porque é um baita trabalho escrever esse número aqui. Imagina eu colocar aqui, esse número aqui por extenso, todinho aqui. Imagina, 16 casas decimais. Né? Colocar aqui, ó, 16 casas decimais. Esse número vai ficar gigante à toa. Então, eu vou escrever ele compacto, mas no frigir dos ovos, o que a gente tem que entender? Que é um número bastante pequeno. Tá? Então, notação científica vai servir para você identificar, basicamente, se um número é muito grande ou se um número é muito pequeno. Tá? Bom, essa continha aqui foi um trabalho aí que eu falei para vocês, né, da análise de custos do mercado bovino. E uma outra aplicação que nós temos aqui é o trabalho de Gontijo, né, na revista Tecnilogos, que está aqui. Né. Esse trabalho aqui vale a pena depois vocês darem uma olhada, porque ele vai comparar métodos de previsão de demanda para gestão de estoques e uma revenda de eletrodomésticos. E ele trabalhou com um probleminha aqui que envolve média, né, e calculou também os resultados de consumo para o programa Minha Casa Minha Vida, inclusive. Né? E assim, a partir dessa tabela aqui, ó, todas essas contas que a gente fez hoje,
ele elabora aqui de maneira muito simples, você consegue refazer. E aí vai entrar aqui num conceito muito importante para vocês, que é o conceito do coeficiente de inclinação da reta. Cadê a expressão que ele colocou? Aqui, ó. O B é o coeficiente de inclinação. Então tá aqui, ó. B multiplica o X. E o A é o que a gente chama de, muitas vezes, intersecção com o eixo Y ou intercepto. Isso a gente vai abordar também na aula de gráficos, né? Então aqui ele tem uma representação, essa linha aqui que ele está dizendo, né? Se eu pegar e estender essa linha, a gente vai deixar isso para discutir nos próximos passos, né? Não vamos tratar de gráficos agora. Tá bom? E uma coisa muito simples de vocês aplicar essa parte de matemática que a gente utilizou aqui vão ser os KPIs, né? Vamos lembrar um pouquinho do que é os KPIs. Os KPIs são indicadores de performance. Então, todo mundo aqui que está na área de gestão, né, vai, em algum momento, trabalhar com os KPIs. São os indicadores chaves de desempenhos, né? Key Performance Indicators. Ou seja, todo mundo aqui, seja um gerente de nível baixo, médio ou alto, vai utilizar os KPIs para tomar decisões de gestão. Ver se o funcionário ou se o equipamento está cumprindo com o que ele tinha estipulado de resultado, se ele consegue bater suas metas, se a sua equipe está trabalhando adequadamente, se as suas estratégias de marketing funcionaram, se as suas políticas de créditos estão corretas, e por aí vai, né? Existem uma gama gigantesca de aplicações para os KPIs e eles são baseados em contas bastante simples, porque o número vai ser dado e você vai calcular simplesmente o que a gente chama de números índices, né? Vai tirar alguns indicadores e vai fazer comparativos com outros colegas, né? E aí a experiência com os números também vai ser bastante interessante de observar, né? Como, por exemplo, eu comparar a performance entre grupos diferentes, né, de setores diferentes, porque os denominadores vão ter classificações específicas. Então, eu não posso comparar alguém que trabalha dentro de um banco, por exemplo, quem trabalha na área de marketing com quem trabalha no jurídico, porque o pessoal do jurídico vai envolver um volume muito maior de recursos nas suas atividades, porém são atividades com menos repetições. Já o pessoal de marketing vai fazer um serviço extensivo, né, de consultar cliente, prospectar, fazer publicidade, né? E ao mesmo tempo, em algumas atividades, elas são desempenhadas com indicadores mais simplistas ou não. Legal, pessoal? Acho que por primeiro dia a gente já falou bastante. Uma pena se o Domar não falar. Eu queria que ele viesse dar um toque para vocês do quanto ele utiliza essa matemática elementar no dia a dia dele, né? Ele tem uma empresa de tecnologia, mas eu vou colher o depoimento dele e no próximo encontro a gente mostra essa fala dele. Ok? Dúvidas? Comentários? Sugestões? Por enquanto, não. Só agradecer por esse primeiro dia de aula, professor. Legal, obrigado. Mais alguém? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Olha, nós temos aqui 2 painéis de pessoas. Então tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi bastante simples hoje, né? Acredito eu. Não sei aí qual é o grau de dificuldade de vocês. Nosso tempo é muito curto para a gente fazer um diagnóstico, observar, né, o que a gente poderia atacar de melhor.
tentamos fazer um pouquinho isso, né? E acho que, né, vamos aproveitar esse momento para ir direto ao ponto e peço a vocês, sempre que tiverem dúvida, podem me interromper, e preferencialmente com a fala, para a gente poder discutir os pontos mais duvidosos que vocês têm. Tá bom? Do mais, um grande abraço, uma boa continuidade de semana e até terça que vem.